partido precisa ter uma luta pedagógica, uma construção pedagógica. Ele tem que reafirmar o seu papel de instrumento dessa luta de classe e de instrumento institucional do que os movimentos não conseguem, né? Assim, os mandatos, a lógica, a estrutura, não é só o mandato, não, mas a estrutura partidária precisa dar a essa luta de classes, né, o complemento e a relação necessária a isso. Quando você discute direitos humanos hoje, eu acho que você pode contrapor a lógica de direitos humanos a duas questões importantes hoje no Brasil e no Rio de Janeiro. Ele não é diferente do que o debate vai fazer em São Paulo, Porto Alegre ou qualquer outra grande cidade. Mas, por exemplo, o primeiro deles é a questão da concepção de desenvolvimento, né? O Rafa já tocou aqui, falou de Belo Monte, mas eu quero falar do Rio de Janeiro da CSA, né? Da Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é o mesmo exemplo, né? O que representa a companhia, que vai ser inaugurada, se não me engano, esse mês? Dia 18. Dia 18, né? Essa voz escondida do Edu, né? Então, na verdade, a lógica da CSA, a lógica de uma concepção de desenvolvimento que arrasou com as populações de pescadores artesanais de toda a Baía de Sepetiba, que gerou morte, que se associou à milícia, né? Que no seu bojo, na sua lógica de desenvolvimento, né? Anula completamente qualquer debate sobre a dignidade da pessoa humana, atingindo um número muito maior daqueles que serão empregados pela CSA, né? Então, não só por questões ambientais a CSA poderia e deveria ser questionada, mas por questões relacionadas aos direitos humanos, que é o que nos traz aqui, né? Então, essa concepção de desenvolvimento não só pode, como deve ser questionada no prisma da defesa de um Estado que tenha como eixo central a garantia dos direitos humanos. Jamais uma empresa como a CSA poderia ser construída no Rio de Janeiro, né? Tendo o peso do desenvolvimento que tem, a opção de desenvolvimento que tem, que é o mesmo debate que você pode fazer no agronegócio, né? Que é o mesmo debate que você vai fazer hoje, por exemplo, quando você defende a PEC do trabalho escravo, né? Só para mostrar que as questões são nacionais, a gente pode dialogar com essas questões nacionais e locais com muita facilidade. Tem uma PEC que está para ser votada no Congresso, aí eu não sei se tem data marcada, acho até que não, né? Com abaixo-assinado acontecendo em vários lugares, que é uma PEC que garante que toda a terra que utiliza trabalho escravo seja expropriada, né? E tem uma resistência gigantesca da onde? Do agronegócio, que só resiste porque, obviamente, se utiliza o trabalho escravo. É óbvio que se o agronegócio não contasse com o trabalho escravo para a sua concepção de desenvolvimento, não teria rejeição a essa PEC, que é tão evidente, né? Mas tem dificuldade de você aprovar essa PEC em Brasília hoje. No século XXI, a gente tem dificuldade de dizer que nós vamos ampliar os instrumentos de enfrentamento ao trabalho escravo. Quem diria? Num país que tem o nosso passado, né? Quem diria? Mas por quê? Isso não é um detalhe, né? Isso tem a ver com uma concepção de desenvolvimento, né? Uma concepção do que se fazer, né? Para que serve a tua relação com a terra, né? A reafirmação de um outro modelo é a reafirmação de um princípio de direitos humanos, né? Então eu estou não só tentando contribuir para esse debate, no sentido de como o partido pode dialogar com isso, mas acho que a gente pode contribuir, o partido pode e deve contribuir muito para uma outra concepção de direitos humanos. A gente precisa sair da defensiva, né? Porque é um histórico muito comum da luta por direitos humanos você ficar na defensiva o tempo inteiro. Você o tempo inteiro dizer que não, eu acredito em direitos humanos, mas eu não defendo bandido, aquelas coisas que são míopes e rasteiras. A gente tem que partir. O melhor contra-ataque a isso é você elevar esse debate. É você discutir os modelos e as opções do modelo, né? Reafirmando qual é o direito humano. Para pensar, então, contrapor a essa concepção de desenvolvimento é um ponto. O outro é contrapor a concepção de cidade, né? Para cair no Rio de Janeiro, depois me avisa o tempo que tem. Mas a concepção de cidade está muito forte, nunca foi tão forte o debate no Rio de Janeiro, né? Como está sendo agora, por uma opção de cidade. Eu tenho defendido, né, que você hoje não pode debater separadamente UPPs, muros ou barreiras acústicas, né, remoções, e tantos outros temas que muito facilmente são encontrados separadamente, né? Por que eu acho que isso não pode ser debatido separadamente? Porque é uma concepção de cidade que está sendo construída. É um projeto de cidade. Ordem, né, medo. É um projeto de cidade. Por trás disso, a UPP, né, e aí eu vou pontuar muito rapidinho uma fala sobre cada um desses pontos, a UPP não é um projeto de segurança pública, né? A UPP, porque a segurança pública não se resume à ação da polícia,
E esse é o princípio dos direitos humanos. Né? Quem tem os direitos humanos como princípio para pensar a sociedade, sabe que segurança pública não é um debate de polícia, é um debate de garantia de direitos. Então a UPP pode, no máximo, ser considerado um projeto de ação policial. Você pode discutir se ele é bom, se não é bom, mas é um projeto de ação policial. Não é um projeto de segurança pública. Né? Ele não dialoga com outros setores, não foi pensado para isso. A escolha dos lugares onde a UPP está sendo implementada deixa muito claro e desnuda, de forma muito fácil, essa concepção de cidade que eu estou chamando a atenção. Você tem o corredor da Zona Sul, você tem a zona portuária, né, e a corredor da Zona Sul não precisa explicar o porquê, né, que está sendo implementado, a zona portuária com a Providência, você tem a Cidade de Deus, que é o único lugar em todo Jacarepaguá que não é dominado por milícia, e a milícia não incomoda tanto a construção dessa ordem contra outros modelos de área sem soberania, né? A milícia é mais facilmente encaixada a esse modelo, isso é muito importante ser dito, né? E a Cidade de Deus em Jacarepaguá não é um detalhe no mapa dos investimentos do capital, né? Para todo o caminho para a Barra da Tijuca, grande concentração de investimento dos Jogos Olímpicos e da Copa, né? E você tem um entorno do Maracanã, né? Ou seja, você tem uma concepção de cidade sendo claramente preparada pela lógica de que precisamos pacificar, é o nome que está sendo utilizado, eu não quero aqui gerar essa polêmica, entre nós acho que não precisa, mas áreas onde nós vamos pacificar numa mesma cidade, onde nós permitimos, consentimos e silenciamos os autos de resistência. A mesma polícia, o mesmo governo, na mesma cidade, mata 3 pessoas por dia. Né? Mas a imagem da polícia construída é a imagem da polícia que pacifica, mantendo a polícia que mais mata pessoas por dia oficialmente. Né? Então você tem um projeto de policiamento que não pode ser resumido a um debate de policiamento. Você tem um projeto de cidade. E você só se contrapõe a esse debate se você reafirmar um princípio, não de policiamento, mas de segurança pública e de concepção de cidade reafirmado nos direitos humanos. Né? Não é possível imaginar que você vai ter aldeamentos de produção de obediência, né? Porque é mais isso do que qualquer outra coisa, né? Aldeamentos de produção de obediência em certos lugares, onde se tem sim a redução de alguns crimes importantes, né? Porque não adianta dizer que não tem, porque tem que ter redução de homicídio, não é um detalhe, não adianta nós bobearmos com isso, né? Porque a gente perde a razão, né? Mas são aldeamentos de produção de obediência, aldeamentos de produção de silêncio, né? Convivendo com alto grau de letalidade na mesma cidade. São escolhas, é uma concepção de cidade que tem uma relação direta com as remoções. Né? Porque só entendendo dessa maneira o princípio deste policiamento, você entende que algumas áreas precisam deixar de estar. Não é coincidência as principais áreas de remoção serem áreas vizinhas às UPPs. Não é uma coincidência. Não é coincidência a Vila Autódromo estar ali onde está, em Jacarepaguá, muito próxima a uma única área da UPP, ao projeto de cidade, sendo vitorioso, né? Que caminha com o discurso da ordem, que dialoga muito facilmente com milícias. O principal personagem da política da ordem municipal será um candidato a deputado apoiado pelas milícias. Né? Quando eu digo que dialoga, dialoga mesmo. Né? E a gente está de olho, a gente vai ver as dobradas que vão surgir. Né? A gente está de olho nas dobradas. As dobradas vão aparecer, serão muito emblemáticas. Né? Algumas eles já sabem.